Existe um território inexplorado dentro de cada homem. Um lugar onde residem desejos inconfessáveis, medos ancestrais e verdades que a sociedade nos ensinou a esconder. Sigmund Freud, o arqueólogo da mente humana, nos ofereceu as ferramentas para escavar essas profundezas. Mas será que estamos prontos para o que encontraremos lá? A psicologia freudiana não é uma jornada para os fracos de coração. É um mergulho nas águas turvas do inconsciente, onde cada descoberta pode tanto libertar quanto perturbar. Para o homem moderno, perdido entre expectativas sociais e desejos autênticos, Freud oferece um mapa, não para a felicidade fácil, mas para a verdade brutal sobre quem realmente somos. Nesta exploração, não buscaremos respostas reconfortantes, buscaremos espelhos. Espelhos que refletem não apenas quem pensamos ser, mas quem somos quando ninguém está olhando, quando as máscaras caem e restam apenas os impulsos mais primitivos e as necessidades mais profundas da alma masculina. O inconsciente masculino, a mente oculta que governa suas decisões. Existe um teatro sombrio em sua mente onde peças são encenadas todas as noites e você nunca foi convidado para assistir. Freud chamava isso de inconsciente, não apenas um depósito de memórias esquecidas, mas o verdadeiro diretor de sua vida consciente. Imagine por um momento, quantas de suas decisões hoje foram realmente suas? Aquela irritação inexplicável com seu chefe, a atração por mulheres que sempre o machucam, a procrastinação que sabota seus projetos mais importantes. Freud diria que essas não são falhas de caráter, são sintomas de um inconsciente que opera segundo suas próprias leis, completamente alheio à sua vontade consciente. O homem moderno vive uma ilusão perigosa, a de que é senhor de si mesmo. Acorda, toma café, vai trabalhar, toma decisões, acredita que está no controle. Mas Freud nos mostrou uma verdade perturbadora. Somos estrangeiros em nossa própria casa mental. O inconsciente não é apenas uma parte de nós. Em muitos aspectos, ele é mais nós do que nossa consciência. Pense em seus relacionamentos. Por que você sempre escolhe o mesmo tipo de mulher, mesmo sabendo que terminará em dor? Por que repete os mesmos padrões destrutivos que jurou nunca mais repetir? Freud explicaria. Seu inconsciente está reencenando dramas antigos, tentando resolver conflitos que sua mente consciente nem sequer lembra. O inconsciente masculino carrega cicatrizes específicas. A relação primordial com a mãe, a rivalidade de Piana com o pai, a pressão social para ser forte, provedor, invulnerável. Tudo isso se deposita nas camadas mais profundas da psique, formando complexos que influenciam cada escolha, cada desejo, cada medo. Freud descobriu que o inconsciente tem sua própria linguagem. Os sonhos, os atos falhos, os sintomas neuróticos. Quando você esquece o nome de alguém importante, quando tropeça nas palavras em momentos cruciais, quando seu corpo adoece sem causa aparente, seu inconsciente está tentando lhe dizer algo que sua consciência se recusa a ouvir. A verdadeira coragem não está em negar essa realidade, mas em reconhecê-la, em acertar que somos seres divididos, habitados por forças que não controlamos completamente. Só assim podemos começar a dialogar com essas forças, ao invés de sermos seus escravos inconscientes. O complexo de Édipo, a primeira batalha psicológica. Existe um momento na vida de todo homem, onde ele precisa matar simbolicamente seu pai para se tornar quem realmente é. Freud chamou isso de complexo de Édipo, mas não se trata apenas de uma teoria abstrata. É a primeira grande guerra psicológica que todo homem enfrenta. Você já se perguntou por que certas mulheres te atraem de forma inexplicável? Por que você repete padrões destrutivos nos relacionamentos? Por que sente essa necessidade constante de provar sua masculinidade? A resposta está enterrada naqueles primeiros anos, quando você era apenas uma criança tentando entender seu lugar no mundo. O menino ama a mãe com uma intensidade que não compreende. Ela é seu primeiro universo, sua primeira deusa,
sua primeira experiência do feminino. Mas há um obstáculo: o pai. Aquele homem que possui o que o menino deseja, que ocupa o lugar que ele secretamente cobiça. Nasce, então, o primeiro conflito existencial masculino. Freud observou que o menino desenvolve sentimentos ambivalentes em relação ao pai. Amor e ódio, entrelaçados numa dança psicológica complexa. Ele quer ser como o pai, mas também quer eliminá-lo. Quer sua aprovação, mas também sua destruição. É uma contradição que marca profundamente a psique masculina. A resolução saudável deste complexo acontece quando o menino consegue se identificar com o pai ao invés de competir com ele. Ele internaliza a figura paterna, desenvolvendo o seu próprio senso de masculinidade. Mas quando essa resolução falha, o homem carrega para a vida adulta uma ferida que sangra em silêncio. Você conhece homens que nunca conseguiram se libertar da sombra paterna, que passam a vida inteira tentando provar algo para um pai que talvez nem esteja mais vivo? Ou aqueles que se rebelam contra toda forma de autoridade numa eterna adolescência psicológica? Estes são os sintomas de um Édipo mal resolvido. E há também o outro lado da moeda: homens que procuram em todas as mulheres a mãe perdida, que buscam no feminino não uma parceira, mas uma cuidadora, que se sentem atraídos por mulheres mais velhas, mais maduras, que possam oferecer o colo que nunca tiveram ou que perderam cedo demais. O complexo de Édipo não é apenas uma fase que passamos. É uma estrutura que molda nossa capacidade de amar, de competir, de nos relacionar com a autoridade e de construir nossa própria identidade masculina. É a primeira vez que aprendemos que o amor pode ser perigoso, que desejar pode trazer culpa, que crescer significa perder algo precioso. A transferência. Como repetimos o passado no presente. Você já se perguntou por que sempre se sente atraído pelo mesmo tipo de pessoa? Por que suas relações amorosas parecem seguir um roteiro já escrito, mesmo quando você jura que desta vez será diferente? A transferência é um dos conceitos mais perturbadores e reveladores de Freud. É o mecanismo pelo qual projetamos nos outros, especialmente em figuras de autoridade ou parceiros românticos, os sentimentos, expectativas e conflitos que originalmente experimentamos com nossos pais. Imagine um homem que cresceu com uma mãe controladora e crítica. Na vida adulta, ele inconscientemente busca mulheres que reproduzam essa dinâmica, não porque gosta de sofrer, mas porque é o único tipo de amor que seu inconsciente reconhece como real. O familiar, mesmo quando doloroso, oferece uma sensação de segurança psíquica. A transferência não se limita às relações amorosas. Ela aparece no trabalho, quando você reage ao seu chefe como se ele fosse seu pai autoritário. Surge nas amizades quando você espera que um amigo o decepcione exatamente como sua mãe fez. É um fantasma que habita em cada encontro significativo de sua vida. O mais perturbador é que a transferência é inconsciente. Você acredita estar escolhendo livremente, mas na verdade está sendo dirigido por um roteiro escrito na infância. Suas preferências são muitas vezes apenas repetições compulsivas de padrões antigos. Reconhecer a transferência é o primeiro passo para a liberdade psicológica. É perceber que aquela raiva desproporcional que você sente do seu parceiro pode não ter nada a ver com ele, mas sim com feridas não cicatrizadas do passado. Se você já vivenciou este padrão de repetir relacionamentos similares ou reagir de forma intensa a certas pessoas, deixe um comentário compartilhando sua experiência. A sombra do amor. O que não queremos ver. Existe um território sombrio no amor que preferimos não explorar. Jung chamava isso de sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, negamos, projetamos no outro. No amor, nossa sombra não apenas emerge, ela dança. Você já se perguntou por que se apaixona sempre pelo mesmo tipo de pessoa? Por que repete os mesmos padrões destrutivos? Porque atrai exatamente aquilo que diz querer evitar. A resposta está na sombra.
Quando amamos, não amamos apenas a pessoa. Amamos nossa projeção sobre ela. Amamos o que ela representa do que nos falta, do que negamos em nós mesmos. A mulher livre que amamos pode ser nossa própria liberdade reprimida. O homem forte que admiramos pode ser nossa força negada. Mas aqui está o paradoxo cruel. Aquilo que mais amamos no outro é frequentemente aquilo que mais odiamos em nós mesmos. E aquilo que mais odiamos no outro é o reflexo perfeito da nossa sombra não integrada. Lembro-me de um homem que me disse: ela era tudo que eu não era, espontânea, emocional, livre. 2 anos depois, essas mesmas qualidades se tornaram instável, dramática e irresponsável. O que mudou? Nada. Ele simplesmente começou a ver sua própria sombra refletida nela. A sombra do amor se manifesta de forma sutis, na necessidade obsessiva de controlar, no ciúme que corrói, na idealização que desumaniza, na desvalorização que destrói. Cada reação extrema é um convite para olhar para dentro. Freud diria que transferimos para o parceiro nossos complexos não resolvidos. Jung iria além. Projetamos nossa totalidade não vivida. Amamos no outro aquilo que não conseguimos ser. E odiamos no outro aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. A verdadeira maturidade amorosa começa quando paramos de usar o outro como espelho da nossa incompletude e começamos a usar o relacionamento como laboratório da nossa integração. Quando amamos não para nos completar, mas para nos expandir. Isso não significa que o amor se torna menos intenso. Significa que se torna mais real, menos projeção, mais presença, menos fantasia, mais verdade, menos sombra, mais luz. O despertar da consciência, quando a ilusão se desfaz, existe um momento na vida de todo homem que busca a verdade, um momento em que as máscaras caem e vemos o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse, não como nos ensinaram que deveria ser, mas como ele é, em sua nudez brutal e libertadora. Jung chamava isso de individuação, o processo doloroso e necessário de se tornar quem realmente somos, não quem os outros esperam que sejamos. É o momento em que paramos de viver a vida de outros e começamos a viver a nossa própria vida. Mas esse despertar não vem sem um preço, porque quando você vê a verdade, não pode mais fingir que não a viu. Quando você entende os jogos que todos jogamos, inclusive você mesmo, não pode mais jogar com a mesma inocência. É como se você fosse expulso do paraíso da ignorância e forçado a habitar o mundo real, onde as pessoas mentem, onde o amor às vezes não é suficiente, onde a vida não tem garantias e onde você é o único responsável por dar significado à sua existência. Nietzsche sabia disso quando falou sobre a morte de Deus, não a morte literal de uma divindade, mas a morte das certezas absolutas, dos verdades inquestionáveis, dos sistemas que nos diziam exatamente como viver. Quando esses sistemas morrem, nascemos para a liberdade e para o terror da responsabilidade total. Porque ser livre significa que não há mais desculpas, não há mais "é assim que as coisas são" ou "não tenho escolha". Há apenas você, suas decisões e as consequências que vêm com elas. E aqui está a parte mais difícil. Esse despertar geralmente acontece através da dor, através da perda, através do fracasso, através de momentos em que tudo que acreditávamos sobre nós mesmos e sobre o mundo se revela uma ilusão. Mas essa dor é sagrada, porque é ela que nos força a questionar, a buscar, a crescer. É ela que nos tira da zona de conforto da inconsciência e nos empurra para a arena da vida real. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a necessidade e o tédio,
Mas ele estava errado em uma coisa. Existe um terceiro estado, o estado da consciência desperta, onde nem a necessidade nem um tédio nos dominam, porque encontramos significado no próprio processo de viver conscientemente. Quando você desperta, você percebe que a maioria das pessoas vivem em piloto automático. Elas seguem scripts escritos por outros, perseguem objetivos que não escolheram, vivem vidas que não são suas. E por um momento, você pode sentir pena delas ou inveja da simplicidade das suas existências. Mas não há volta. Uma vez que você vê, você vê. Uma vez que você despertar, dormir novamente se torna impossível. E embora isso possa parecer uma maldição no início, é, na verdade, a maior bênção que um homem pode receber. Porque é só quando você está completamente desperto que pode começar a viver de verdade. É só quando você aceita a responsabilidade total por sua vida que pode começar a moldá-la conscientemente. É só quando você para de culpar o mundo que pode começar a mudá-lo. O despertar da consciência não é um evento único, é um processo contínuo. Cada dia traz novas camadas de ilusão para serem removidas, novas verdades para serem enfrentadas, novas escolhas para serem feitas conscientemente. E sim, é solitário às vezes, porque quando você vive conscientemente, você percebe que poucos fazem o mesmo. Mas essa solidão não é vazia. É cheia de possibilidades, de potencial, de liberdade real. O homem que renasce das cinzas. Freud nos ensinou algo que a sociedade moderna prefere esquecer. Não existe cura sem confronto com o inconsciente. Não existe paz sem guerra interna. Não existe o homem completo sem que ele tenha descido aos porões mais escuros de sua própria psique e retornado com os tesouros enterrados lá. O que você viveu não foi apenas uma desilusão amorosa, foi um chamado, um convite brutal do seu inconsciente para que você finalmente parasse de viver a vida que os outros esperavam de você e começasse a viver a vida que sua alma exige. Freud dizia que o objetivo da psicanálise não era tornar as pessoas felizes, mas torná-las capazes de amar e trabalhar. Mas eu acrescento, torná-las capazes de serem autênticas. E autenticidade, meu amigo, é a coragem de ser quem você é, mesmo quando isso assusta o mundo ao seu redor. Você não é mais o mesmo homem que entrou nessa jornada. Você carrega agora as cicatrizes sagradas de quem ousou olhar para dentro. Você conhece o peso da solidão e descobriu que ela não é vazia, ela é cheia de você mesmo. A dor que você sentiu não foi um acidente, foi o cinzel da vida, esculpindo o homem que você estava destinado a se tornar. E agora, quando você olha no espelho, não vê mais um menino perdido procurando validação. Você vê um homem que conhece seu próprio valor. Esta é a verdadeira individuação, não a busca pela felicidade, mas a coragem de ser completo. Não a fuga da dor, mas a transformação dela em sabedoria. Não a dependência do amor dos outros, mas a descoberta do amor próprio que ninguém pode tirar de você. Se esta jornada tocou algo profundo em você, se reconheceu sua própria história nessas palavras, você não está sozinho. Existe uma comunidade de homens que escolheram o caminho difícil da autenticidade, ao invés da ilusão confortável. Inscreva-se no canal Refúgio da Alma. Aqui não oferecemos respostas fáceis, oferecemos as perguntas certas. Não prometemos felicidade, prometemos profundidade, porque alguns homens não nasceram para viver na superfície.